Olá, bom dia a todos. Novamente, com muito prazer e satisfação, a gente apresenta a primeira atividade do dia, a nossa mesa redonda, Perspectivas para o Futuro da Ciência Brasileira, como a nova geração de cientistas pode enfrentar os desafios atuais. Hoje a gente tem 3 convidadas muito especiais, a gente está muito feliz de tê-las aqui conosco, é emocionante poder ser o guia dessa conversa. Tá todo mundo rindo de mim porque eu estou bastante emocionada. A primeira convidada que vai compor a nossa mesa é a professora Ivone Mascarenhas. A professora Ivone ela é graduada em Química e em Física pela Universidade do Brasil, que é a atual UFRJ. Ela também possui doutorado em Fisicoquímica pela Universidade de São Paulo e ela é um dos nomes mais importantes na área de cristalografia. Os seus estudos pioneiros culminaram na fundação da Sociedade Brasileira de Cristalografia em 1971 e hoje essa sociedade ela é intitulada Associação Brasileira de Cristalografia, a BCR. Em 1998, a professora Ivone recebeu a condecoração Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico. Ela é engajada na difusão científica e coordena um projeto que visa complementar a educação de ciências em escolas públicas e divulgar a produção universitária. O seu projeto é desenvolvido no Instituto de Estudos Avançados da USP, no Polo de São Carlos, e ela também tem um portal chamado Ciência Web, como seu principal veículo de comunicação. Recentemente, a professora Ivone conquistou o prêmio Joaquim da Costa Ribeiro, que é outorgado pela Sociedade Brasileira de Física, por suas atividades de pesquisa pioneiras em cristalografia de raio-x e por iniciar uma sólida comunidade científica nessa área no Brasil. Se tornando a primeira mulher a conquistar este prêmio, que anualmente, desde 2019, tem o intuito de reconhecer o trabalho de um pesquisador pela sua contribuição ao longo de sua carreira para a física da matéria condensada e de materiais do Brasil. A gente dá as boas-vindas, então, à professora Ivone. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, professora. A segunda integrante da mesa é a minha querida ex-orientadora, a professora Elizabeth Frollini. A professora Elizabeth Frollini é graduada em licenciatura em Química pela Universidade Federal de São Carlos, em 1976. Ela é mestre em Fisicoquímica pela Universidade de São Paulo, em 1980, e doutora em Fisicoquímica também pela Universidade de São Paulo, em 1986. Atualmente, ela é professora no Instituto de Química de São Carlos e é líder do grupo de materiais macromoleculares e fibras lignocelulósicas. Ela tem experiência na área de materiais poliméricos, atuando principalmente com materiais poliméricos biobaseados. Ela é coordenadora científica do Núcleo de Ciência e Tecnologia de Biorrecursos, no IQISC, e ela foi indicada a partir de outubro de 2020 como embaixadora do EPNOI no Brasil por sua contribuição significativa para promover a pesquisa, inovação e colaboração em ciência e tecnologia de polissacarídeos. Seja muito bem-vinda, professora Elizabeth, é um prazer tê-la conosco. E a terceira e última integrante da nossa mesa redonda, a professora Bluma Soares, da UFRJ. Ela também é graduada em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1973. Ela é mestra em Química Orgânica, também pela UFRJ, em 1978. Doutora em Ciência e Tecnologia de Polímeros, pela UFRJ, em 1987. E ela possui um pós-doutorado na Bélgica. Atualmente, ela é professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tem experiência na área de engenharia de materiais e metalúrgica, com ênfase em polímeros, e ela possui importantes colaborações internacionais. Bom dia, professora, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bom dia. Eu vou iniciar, então, a nossa conversa. A gente planejou algumas coisas, vamos começar lá pelo início. Acho que todo mundo tem curiosidade de saber como vocês se tornaram cientistas. Nós fizemos a mudança com os nossos próprios carros, sabia?
os professores todos colocando seus balões nos carros. Porque a mulher não precisa ser cientista, ela precisa ser excelente no que ela faz. Seja lá o que ela quiser fazer. Pessoal, desculpa, a gente teve um erro técnico, eu estou muito, muito emocionada hoje, eu cometi um erro técnico, eu peço desculpas. Agora sim, a gente vai iniciar entrevistando as participantes. Eu sugiro que a gente possa seguir a ordem. Primeiro a professora Ivone se manifestando, a professora Blume, então a professora Elizabeth. Eu estou seguindo a ordem de graduação, acho que assim fica mais fácil. Então, pelo início, a gente gostaria de saber como vocês se tornaram cientistas, né, naquela época, o que vocês pensavam quando vocês foram fazer graduação, como vocês escolheram o curso de vocês. Posso falar eu primeiro? Isso, professora, por favor. Olha, eu já respondi essa pergunta várias vezes, então eu vou sucintamente dizer o seguinte. Quando eu era menina, digamos assim, lá no curso fundamental, atual fundamental, naquele tempo chamava-se curso ginasial, eu era uma leitora de ficção, de história, eu gostava muito no meu colégio, nós tínhamos aula de latim, veja bem, latim, inglês, francês e português. Então, eu tinha um encantamento pela literatura. E o meu desejo mesmo era ir para um curso que tinha na Faculdade de Filosofia, lá no Rio de Janeiro, chamava-se Letras Clássicas, porque eu achava maravilhoso a origem de toda a nossa literatura que estava lá, na literatura latina, grega, né? E tinha curiosidade por isso, e naturalmente a literatura moderna, mas que eu gostaria de ter uma base mais da literatura fundamental, filosofia grega e tudo isso. Mas quando eu fui para o curso colegial, que naquele tempo tinha duas vertentes, curso clássico e curso científico, eu optei naturalmente pelo curso clássico. Cheguei lá, no curso clássico ainda tinha um pouco de física, um pouco de química e um pouco mais de matemática. Eu tive um excelente professor de química, professor Albert Hébert, um professor maravilhoso, que tinha um contato humano até com os alunos e que me encantou quando comecei a estudar química orgânica. Achei aquilo que parecia um verdadeiro, uma estrutura clássica, né? Todos os compostos, um derivando do outro, as reações. E aí percebi que eu achava aquilo também muito bonito. E pensei bem, falei assim, olha, acho que eu vou mudar o rumo. Então, decidi que ia fazer química. E comecei a estudar por minha conta um pouco mais para poder fazer o vestibular. Lá no Rio, tinha 2 lugares onde eu podia fazer o vestibular para química. Um era a Escola Nacional de Química, que formava um tipo assim de engenharia química, mais para as indústrias. E outro era na Faculdade de Filosofia, que a faculdade era voltada aos seus interesses para educação e ciência básica, para pesquisa. Claro que eu escolhi a Faculdade de Filosofia e fiz o curso lá. Tive excelentes professores. Um desses professores era o professor de física. E quando eu era o professor Costa Ribeiro. E ele era um dos poucos físicos do Brasil que trabalhava com materiais. Ele trabalhava principalmente com minerais radioativos, que ele fez muitos trabalhos analisando materiais, minerais brasileiros radioativos, e também um problema muito interessante de isolantes, que era a cera de carnaúba. A cera de carnaúba tinha, naquela época, muitas aplicações. E tinha uma propriedade que ele descobriu, que chamava fenômeno termodielétrico. Bom, eu posso dizer que eu fui uma vestibulanda que impressionou o professor Costa Ribeiro. Ele gostou muito do fato de eu conhecer bem as equações de Maxwell, as leis do eletromagnetismo. E aí, eu já comecei a frequentar o laboratório dele,
junto com o meu ex-marido, o professor Sérgio Mascarenhas, e vários químicos que também vieram para São Carlos e trabalharam aqui no Instituto, no começo da Escola de Engenharia, e finalmente no Instituto de Química, o professor Edson Rodrigues, que foi diretor do Instituto de Química. Então, ali, o Costa Ribeiro, como trabalhava com materiais, provavelmente via com muito bons olhos aqueles intrusos químicos, que eram bons em materiais, naturalmente. E, com isso, comecei a fazer pesquisa junto com o Costa Ribeiro. Fiz um pouco de trabalho também com o professor João Cardoso, que era professor de Físico-Química, lá no curso de Química. Mas acabei ficando mais ligada mesmo ao grupo do Costa Ribeiro. E como eu gostei muito de Físico-Química também, eu achei que eu precisava estudar um pouco mais de Física, para poder ter mais base para a própria Físico-Química. E resolvi fazer um curso que tinha lá no Rio, numa outra universidade, que era noturno. Então, eu acabei terminando os dois cursos, de Física e de Química, e me tornei uma pessoa meio híbrida. Né? Quando viemos para São Carlos, o Sérgio começou a trabalhar, em vez de trabalhar com a cera de cataúba, que era um material que não é um material puro, assim, não é composto de vários componentes, ele resolveu trabalhar com naftaleno, que era um material puro e que se podia obter monocristais. E eu, então, ajudei um pouco nessa parte dos monocristais. Por quê? Lá no Rio, no curso de Química, nós fazia parte do currículo, fazer o curso de cristalografia, que era dado no departamento de mineralogia. E tive uma sorte enorme, porque o professor que deu aula para mim e para o Sérgio era um recém-chegado do MIT, onde ele tinha feito um doutoramento em cristalografia de minerais com um professor muito conceituado lá do MIT. Então ele chegou jovem, muito entusiasmado, começou a ensinar cristalografia por difração de raio-x, tanto para os biólogos como para os químicos, que era a turma compunha o pessoal de biologia também, de um curso que tinha lá que chamava História Natural. Eu achei que o pessoal da História Natural, propriamente, não se interessou muito, mas eu e o Sérgio adoramos o curso e eu resolvi que realmente a cristalografia era muito importante para a ciência dos materiais. Por exemplo, logo que o Sérgio começou a trabalhar com naftaleno, monocristalino, ele verificou que as propriedades de elétrico do naftaleno dependiam da direção cristalográfica que se fazia a medida. Então, mostrando a anisotropia dos cristais e a riqueza das propriedades que acontecem com os monocristais. Então, daí eu virei para o lado da cristalografia. Em 1959, tive chance de ir para os Estados Unidos, procurei um grupo bom de cristalografia e fiz um estágio, não fiz doutoramento, fiz um estágio de treinamento de cristalografia estrutural, que é a cristalografia para determinação da estrutura molecular e cristalográfica dos sólidos. Então, aí, uma breve história de como eu acabei caindo na cristalografia. É meio tortuosa a história, né? Mas eu acho que foi muito bom. Eu gostei de todas as etapas, desde a etapa do meu amor pela literatura, pelas letras, até a parte final da cristalografia. Acho que é isso que eu tenho que responder. Ok, professora, muito obrigada pela sua resposta. Agora a gente passa a palavra para a professora Bluma. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite da comissão organizadora desse 23º simpósio, e especialmente a Cláudia, né, a Bianca e a Ana, pelo convite para participar dessa mesa redonda com essas ilustres professoras, professora Ivone Mascarenhas e Elizabeth Frolini. Realmente é um prazer estar aqui, é uma honra também. Bom, apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, toda a minha adolescência foi em Barra do Piraí, que é uma cidade pequena, no interior do estado.
E lá, desde os 16 anos, eu queria fazer química, não sei porquê. Eu acho que teve um professor no ginásio, quer dizer, ginásio hoje em dia, não sei o que corresponde, acho que é o ensino fundamental, o mais avançado, sei lá. E aí eu comecei a querer fazer química, mas a única coisa que eu sabia era a Escola Nacional de Química, aquela da Universidade do Brasil. E aí eu acabei fazendo um vestibular só para a Escola Nacional de Química, e em 1970 passei. Eram tempos assim muito complicados, né? E eu gostaria, eu não estava pensando na carreira cientista, eu estava pensando em trabalhar como química, e aí eu entrei para a engenharia química, porque era a única coisa que eu sabia, que eu entendi. Lá em Barra do Piraí, eu sabia a Escola Nacional de Química sempre teve uma grande mídia, né? E aí eu fiz vestibular para lá. E aí, durante o ciclo básico, eu tive vários professores maravilhosos, professor Horácio Macedo, né? Professor Zamit, da Fisicoquímica, professor Alcides Cal, olha, um monte de professores, e a professora Heloísa também. E ali eu comecei a fazer iniciação científica no laboratório de polímeros, porque lá tinha três, na química orgânica, aí eu fiquei apaixonada pela química orgânica, e aí tinham 3 professores básicos no estudo de química que orientavam pesquisas em química orgânica, que era o professor Cover, que trabalhava mais na síntese orgânica, o professor Cláudio Costa Neto, que trabalhava mais na parte de xistoquímica, né? E a professora Heloísa Mano, que era que trabalhava, que coordenava o grupo de polímeros no Instituto de Química. E, naquela época, a Escola de Química e o Instituto de Química era tudo junto, a fazer o mesmo ciclo básico, porque depois do golpe militar, o tal Instituto de Filosofia ele foi desmembrado quer dizer, a Escola de Filosofia, que a professora Ivone falou, foi desmembrada nos institutos, né? Então, quando eu entrei na faculdade, já estava no auge da ditadura militar, e eles juntaram as turmas, e as turmas eram assim, 130 para cada lado. 200, entravam 200 da escola e 60 do instituto, e eram turmas grandes, né? E aí foi na iniciação científica, no laboratório da professora Heloísa, que eu comecei a ir para a área de pesquisa. E aí depois, claro que aí eu fui fazer o mestrado em Química Orgânica, né? Mas na área de síntese de polímeros, a Química Orgânica de polímeros. E o doutorado, o Instituto de Macromoléculas já tinha sido criado pela professora Heloísa, e aí eu fui fazer o doutorado no Instituto de Macromoléculas. Eu fui uma das primeiras alunas do Instituto, né, porque eles precisavam também ter de alunos para o Instituto se fortalecer. E aí também era não era bem alô, quando eu fui, aí depois de terminado o doutorado, eu fui fazer um pós-doc lá na Universidade de Liège, e lá eu queria fazer síntese de polímero, porque eles eram especialistas em copolímeros em bloco e tal, para compatibilização de misturas poliméricas. Aí lá eles falaram assim, não, você vai trabalhar em compostos condutores de eletricidade. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não sei nada de eletricidade, nunca estudei física na minha vida. E aí eu tive que encarar, nós temos, quando a gente vai para o exterior, a gente tem 2 possibilidades, ou encarar o desafio, ou ficar à parte, né? Porque aí eles te deixam à parte. E aí eu encarei o desafio e comecei a desenvolver pesquisas na área de polímeros e compostos condutores de eletricidade. Então, quer dizer, a minha química orgânica foi
eu não abro mão de dar aula de química orgânica, porque senão eu posso esquecer. Mas a pesquisa acabou indo para a área de materiais, porque a gente vai levando, né? Quer dizer, os alunos também vão levando você para um caminho diferente, porque chega um aluno e fala assim, Bluma, eu quero trabalhar, olha, eu vim fazer mestrado, eu tive um aluno que falou assim, eu vim fazer mestrado porque eu quero construir prancha de surf. Aí, o que acontece? Você começa a estudar resina epóxi, compósitos com fibra de carbono, compósitos com fibra de vidro e poliuretano. Então, você vai direcionando a sua pesquisa ao sabor também dos alunos. E isso você aprende muitas coisas diferentes. Né? Então, é assim que foi. Eu entrei na pesquisa dessa forma. E, portanto, todas as coisas que eu aprendi até agora na pesquisa, realmente foi por causa do direcionamento da vontade dos alunos, porque eu acho que isso é muito importante. Você lá deixa, o aluno quer criar e vamos lá. Eu falei assim, eu não sei, eu sempre falo assim, olha, eu nunca estudei essa matéria, mas vamos trabalhar junto, que eu vou estudar junto com você. E aí a gente vai aprendendo cada vez mais. Então, essa que é a minha trajetória científica, e por isso eu me tornei uma amante da pesquisa e de materiais, porque materiais têm várias aplicações diferentes. É isso aí. Ok, professora, muito obrigada. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, antes de passar a palavra para a professora Elizabeth, de deixar registrado que a senhora comentou sobre a história da Escola Nacional de Química. Eu sou química, eu conheço a história, e eu sou uma grande fã da UFRJ, da história da UFRJ, então eu gostaria de deixar registrado, se tiver alguém da UFRJ assistindo a gente, que eu sou uma grande fã, e a gente agradece muito por tudo que a UFRJ fez pela área de Química no Brasil. E agora sim, a gente passa a palavra para a professora Elizabeth, que é minha mãe científica. Muito obrigada também por todo o trabalho que a gente já desenvolveu junto, e agora a gente pode escutar. Obrigada, Cláudia. Bom dia a todos e a todas que estão nos vendo e ouvindo. Bom dia especial para a professora Ivone e para a professora Bluma. É um prazer e uma honra estar com vocês hoje. Agradeço à comissão organizadora desse evento por ter possibilitado essa oportunidade de estar com a professora Ivone e com a professora Bluma. Então, rapidamente, né, enquanto a professora Ivone e a professora Bluma falavam, eu estava pensando um pouco para resgatar a memória. Rapidamente, quando eu estava no terceiro colegial, pensei, bom, é hora de decidir, né, para quem vai prestar o vestibular. Eu tinha um bom desempenho no geral, todas as disciplinas, mas eu tinha uma atração maior pela área de exatas, matemática, física e química. Mas eu refleti e pensei, eu vou só ver matemática no curso de matemática, física e matemática no curso de física, e física, química e matemática no curso de química. E foi assim que eu me decidi pelo curso de química. Naquele momento, o curso de Química na Universidade Federal de São Carlos já estava instalado, já conhecia o curso, né? Ele já era conhecido em outras cidades, como em Jaú, minha cidade de origem. Na USP, a pós-graduação iniciou antes do curso de graduação. Então, o curso de graduação iniciaria naquele ano, e eu realmente não conhecia. Então, por essas razões, optei pela Universidade Federal, foi uma ótima opção, tive a oportunidade de ter excelentes professores. Naquela época não existia um programa de iniciação científica, o que existia eram monitorias, bolsas de monitoria, e na monitoria fazia parte a pesquisa junto ao professor de determinada disciplina. Então, eu tive o privilégio de ter como orientadores o professor Cérvulo
Domingues, que com certeza a professora Ivone conhece, da área de cristalografia, e o professor Mário Tolentino, muito conhecido na cidade, uma pessoa espetacular, inclusive o museu existente aqui na cidade de São Carlos leva o nome do professor Mário Tolentino, e conversei, eu tive a iniciação científica com o professor Mário Tolentino, foi no final do meu curso de graduação, então eu conversava muito com ele a respeito de pós-graduação. Naquela época não existia pós-graduação na UFSCar, mas sim na USP, que iniciou, como eu disse, antes do curso de graduação. E eu considerava que eu precisava complementar a minha formação em Química Orgânica, embora com o professor Mário Tolentino a iniciação foi na área de Química Analítica. E assim tinha um professor, né, pesquisando, eu soube que tinha um orientador na pós-graduação em Química da USP, que orientava na área de Físico-Química Orgânica, professor de Groot. E então eu passei a fazer a pós-graduação na USP com o professor de Groot, fiz o meu Robert de Groot, fiz o mestrado e o doutorado com o professor de Groot. Já como docente, né, logo no primeiro ano que eu comecei a fazer mestrado, eu e demais colegas fomos contratados como docentes, ou seja, fizemos mestrado e doutorado já como docentes, atuando como docentes, o que levou a um mestrado e doutorado mais prolongado. Bom, depois de algum tempo de término do doutorado, já com filhos, né? Então, eu esperei um pouco os filhos atingirem uma certa idade para fazer o meu pós-doutorado no exterior. E aí eu mudei totalmente a minha área de pesquisa. Embora mantendo a grande área de físico-química orgânica, eu fui para a área de polissacarídeos em Grenoble, na França, no CERMAV, Centre de Recherche sur les macromolécules végétales, com o professor Marguerite Renaudot, muito conhecida no Instituto de Macromoléculas do Rio de Janeiro, né? Interagiu com vários pesquisadores, várias pesquisadoras, aliás, do IMA. E então eu fiz o meu pós-doutorado e após regressar do pós-doutorado, eu continuei na área de polissacarídeos, diversificando muito com relação ao que eu fiz no meu pós-doutorado, né? Agregando a área de compósitos e etc. Bom, em linhas bem gerais, foi assim a minha linha do tempo até chegar ao dia de hoje. Ok, Beth, muito obrigada. Agora a gente passa, então, para a nossa segunda pergunta. A pergunta que eu preparei, ao longo de todos esses anos na carreira científica, eu gostaria de saber como foi a situação em relação ao financiamento. Eu sei que o Brasil já enfrentou outras crises com relação ao financiamento para pesquisa, e eu gostaria de saber como vocês enfrentaram isso e se em algum momento vocês se sentiram desmotivadas por conta dessa situação, ou se vocês pensaram em desistir, e o que fez vocês não desistirem. A professora Ivone, por favor, poderia começar de novo? Pois não. Olha, para falar disso, eu tenho que falar do Brasil, porque nós estamos tentando fazer ciência no Brasil. O Brasil, foi o último país da América a abolir a escravidão. Isso é uma coisa que marcou toda a nossa vida cultural e científica. Por quê? Porque a nossa população era constituída por uma camada muito fina, de gente que tinha dinheiro, naturalmente, e que o único interesse deles era pegar o dinheiro que podia fazer aqui no Brasil e usufruir esse dinheiro, em geral, na Europa, em Paris, em qualquer lugar assim. E a população, mesmo a população que veio durante o século XIX como imigrante, ficou abandonada em termos de educação. Um pouco de educação só pôde existir nas colônias italianas, onde tinha escola italiana, mas no sul, escolas alemãs, que educavam os descendentes dos alemães em alemão, os descendentes de índios escravos, que eram totalmente abandonados. Então, o Brasil não tinha
um caldo cultural, digamos assim, muito bom. Era um caldo. O exemplo que eu sempre dou disso foi que o Brasil teve uma época áurea de riqueza na Amazônia. Não é? Lá na Amazônia, já no século XIX, no século XX, comecinho do século XX, eles extraíam a borracha. Para extrair a borracha, traziam gente pobre, que iam ser seringueiros lá no meio da Amazônia, extraindo látex árvore por árvore no meio da floresta, né? E que enriqueceram uma elite muito europeizada, que não desenvolveu nada, absolutamente nada, daquele produto que eles tinham, a borracha. A borracha alguns sementes de borracha da seringueira foram levados pelos ingleses, que conseguiram climatizar, adaptar a seringueira para plantar lá no Oriente, né, se não me engano, foi na Malásia, um país lá, uma colônia deles. E um americano que não era nem informado, nem nada, curioso, fez a borracha vulcanizada. Né? Transformou o produto para um produto muito mais valioso, que é a borracha vulcanizada. Então, aquela riqueza toda não gerou nada, nem cientificamente, nem culturalmente, nem socialmente, porque aquele pessoal que veio para coletar o látex eram praticamente escravos também, né? Era uma vida de subsistência mínima. Quando acabou a riqueza, perdemos o mercado, né? Porque barateou muito o preço, aquela população ficou largada lá, como ribeirinhos até hoje, né? Então, nós temos essa herança de falta de cultura no Brasil. Posso dizer que só lá no meados do século XX, na década de 40, que se começou a pensar em fazer pesquisa no Brasil. Isso aconteceu aqui em São Paulo, quando se fundou a Faculdade Nacional de Filosofia, que era exatamente com essa finalidade. Um ano depois de formada a Faculdade Nacional de Filosofia, foi feita a Universidade do Brasil, da Universidade de São Paulo, que incorporou a Faculdade de Filosofia. Eu estava lá no Rio, então eu frequentei a Faculdade de Filosofia lá no Rio. E a Faculdade de Filosofia foi criada um ano depois da Vila de São Paulo, com o mesmo intuito de desenvolver ciência, desenvolver a cultura em todas as áreas. Né? Tínhamos cerca de 10 departamentos em diferentes áreas, inclusive física, química, matemática e história natural, que eram as áreas científicas. E lá, aqui em São Paulo, como foi criada mesmo praticamente a Universidade de São Paulo, como uma reação de São Paulo contra Pedro, da Revolução Constitucionalista, o que aconteceu? Já houve a preocupação de trazer grandes cientistas. E aí foi feita uma comissão que foi para a Europa procurar professores para a Faculdade de Filosofia. Porque as faculdades normais, Escola de Engenharia, Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito, elas se dedicavam praticamente só a formar profissionais, que aprendiam o que se sabia na época, né? Não era para desenvolver nada de novo. Então, trouxeram da Alemanha especialistas alemães para química, porque a química da Alemanha já se sabia que era muito bem desenvolvida. Para matemática e física, foram buscar pessoal da Itália, que quem veio foi um discípulo do como é que se chama? Do Battaglia, que era discípulo de um grande físico, italiano da física teórica. E assim por diante. Então, se formou melhor em São Paulo. No Rio demorou um pouco mais, mas também se formou pesquisa na Faculdade de Filosofia. Então, posso dizer que a pesquisa no Brasil foi institucionalizada através das faculdades de filosofia. Então, a gente começou a fazer pesquisa no Brasil na década de 40, digamos assim, do século passado. É muito pouco tempo, não é? Então, eu não sei bem até que ponto você queria que eu continuasse.
eu posso continuar falando agora dos obstáculos que houve. Houve todos esses cientistas jovens que vieram para o Brasil, alguns brasileiros no Rio, em São Paulo, mas quando chegou em 1964, veio o golpe militar, e uma das coisas que aconteceu um pouco mais tarde, em 1969, foi a reforma da universidade. Então, a Faculdade Nacional de Filosofia foram modificadas, digamos assim. Criaram-se os institutos básicos. Algumas pessoas consideraram isso uma evolução. Acabou-se com a cátedra, por exemplo, né? Uma evolução mais do estilo das universidades americanas. Mas, por outro lado, as faculdades de filosofia eram um foco de pensadores que não estavam de acordo com o golpe militar. Então, muitos cientistas já foram, de várias áreas, traziam um certo desconforto para os militares, que começaram a fazer uma perseguição terrível no ato institucional número 1, número 2, até o número 5. E centenas de professores das universidades foram demitidos, né? E acontece que tudo isso daí causou uma perda dos melhores cientistas brasileiros, praticamente, que foram aposentados e exilados. Então, por exemplo, posso citar na área de humanas, Celso Furtado e o Fernando Henrique Cardoso, que um era sociólogo, outro economista, e que não eram a favor da revolução, do golpe. Eles foram inicialmente para o Chile, depois foram para os Estados Unidos, para a Europa, fizeram carreira por lá durante vários anos. O professor Leite Lopes, que era um grande físico, saiu da mesma situação, foi para Estrasburgo, lá ficou professor titular. Se aposentou lá como professor titular e aí voltou para o Brasil. O Salmeron, que era um jovem muito promissor, foi para a Europa também, exilado e demitido, e se tornou o diretor do CERN, que é o Centro de Pesquisa Nuclear da Europa. Então, todos esses pesquisadores que saíram do Brasil, até que fizeram carreira brilhante lá por fora e depois acabaram voltando. Mas foi um corte, foi uma dificuldade. A única coisa que salvou a ciência no Brasil naquela época é que, quando chegou lá pela década de 70, mais ou menos, os militares tinham convicção de que precisava de tecnologia, inclusive para as próprias forças militares. Mas eles já tinham mandado embora grande parte dos pesquisadores que poderiam contribuir, mas, mesmo assim, puseram muito dinheiro nas universidades. Então, houve uma certa sobrevivência, porque houve dinheiro nas universidades e criaram-se muitos laboratórios. Eu mesmo, na década de 70, tive um projeto bem grande em que modernizamos o laboratório de cristalografia e muitos outros grupos. Mas veja bem que não era um trabalho confortável. Todo mundo vivia de sobressalto, porque havia denúncias. Dentro da própria universidade tinha gente que denunciava os colegas que eventualmente tinham ideias, enfim, ideias justas sobre a grande diferença social que existe no Brasil para grande parte da população. Então, essas pessoas são chamadas de esquerda, né? Uma esquerda geral, né? E tinha muitos católicos de esquerda, por exemplo, que é outra coisa que a gente acha muito interessante, porque é um católico, como, por exemplo, o bispo Dom Helder Câmara, que ele lutava pelos pobres, e já foi penalizado pela Revolução também. De modo que era uma situação de muita insegurança, mas com persistência, com bons alunos, com gente idealista, a gente conseguiu sobreviver naquele transtorno total, né? Então, o que eu vejo é isso, que o Brasil, apesar da sua curta história de ciência, começou na década de 40, o começo. Se a gente pensar que o Lavoisier já contava para o rei da França
o resultado das suas pesquisas, tem até um quadro célebre em que ele está contando essa coisa para o rei da França, em que a rainha da Inglaterra ia ver lá na Royal Society, no laboratório do Faraday, onde ele tinha descoberto lá as leis de Faraday, né, do eletromagnetismo. Então, havia já, da classe dominante, pelo menos, uma valorização da ciência da Europa. E lá é que começou a Revolução Industrial, que cada vez precisa de mais ciência para poder ser competitiva mundialmente. E isso que a gente vê. Ao passo que aqui no Brasil, a nossa elite política, porque a gente tem que pensar nisso, quem vai fazer o desenvolvimento mesmo é a política nacional de ciência e tecnologia. Nós, como temos uma política que ainda não está plenamente convencida do valor da ciência, a gente passa por altos e baixos. De repente, foi fundado o CNPq. Era um órgão que foi fundado baseado no trabalho e da insistência de pesquisadores. O professor Costa Ribeiro, por exemplo, foi um dos batalhadores para criar o CNPq, foi o primeiro presidente do CNPq. Ele era diretamente ligado à presidência da República, não estava dentro de ministério nenhum. Com as reformas que foram sendo feitas, o que é que aconteceu? O CNPq foi colocado lá como um apêndice do Ministério de Ciência e Tecnologia, não sei lá mais o quê, e depois ainda colocaram informação, né? Que é outra coisa completamente diferente. Então, a nossa elite ainda é muito fraca. Então, a gente precisa persistir e fazer essa elite escutar e, quem sabe, eleger algumas pessoas mais bem dotadas, escolher muito bem seus candidatos que vão lá, principalmente para o Congresso, para que eles tenham uma visão. Infelizmente, a minha visão do nosso Congresso é uma visão de gente que só pensa da sua autopreservação e manter os seus privilégios. Então, fugir desses candidatos clássicos que já estão lá na terceira ou quarta geração, genealógica mesmo, né? São netos ou bisnetos de políticos que já foram todos educados em suas famílias com esses valores que eles têm hoje em dia, que são muito egoístas, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Não tem outro caminho, a não ser que você acredite em revolta armada, que no Brasil eu acho absolutamente impossível, num país maravilhoso como o nosso, continental, a gente conseguir fazer uma revolta armada. Não existe essa possibilidade. Então, tem que ser uma revolta de convencimento, de cultura, de sociedades científicas sempre sendo muito apoiadas, dar apoio a toda a sociedade científica da sua área e para grandes sociedades como a SBPC, que é valorosa, muito valorosa. Nos Estados Unidos, ela foi fundada em 1860. Por aí você vê que quando a nossa foi fundada, já fazia quase 100 anos que tinha a SBP, a Sociedade Americana para o Progresso da Ciência nos Estados Unidos. Então, nós temos que, a partir dessa nossa herança relativamente pobre, que tentar deixar uma herança um pouco melhor para os nossos filhos, e sem pensar que você vai fazer um milagre, mas tem que ser step by step, conquista por conquista. E isso que eu acho. Bom, acho que eu falei demais. Me empolguei. Muito obrigada, professora, pela sua resposta, pelos pontos que a senhora levantou. Muito obrigada mesmo. Agora eu passo a palavra para a professora Bluma. Bom, o que eu tenho para dizer depois de todo esse emocionante relato da professora Ivone? Realmente, ela sintetizou o Brasil e toda a nossa problemática, porque se você parar para pensar, nós fomos assim descobertos, não explorados, na mesma ocasião dos Estados Unidos. E a gente continua com a ideia de Casa Grande e Senzala, né? Você tem até hoje isso. Então, o que eu acho é o seguinte, as pessoas não pensam, a elite brasileira não pensa no Brasil desenvolvido, porque só a ciência, só a tecnologia, só a educação, só estudo que pode desenvolver o país. Mas, quanto menor o número de pessoas pensantes, melhor para eles, que dominam melhor. Na hora de eleger, eles não elegem
uma pessoa ligada ao país. Ele elege, eles não sabem, as pessoas não fazem a ideia de um Congresso Nacional. Por quê? Porque eles preferem manter o povo brasileiro com baixa educação. E por isso é que hoje em dia, por exemplo, nós estamos vendo um sucateamento. Quer dizer, eu já vi vários eu já vi poucos, quer dizer, vários períodos de altos e baixos, como a professora Ivone falou. Por exemplo, quando eu estava na pós-graduação, em 1974, eu entrei na pós-graduação, no mestrado. Naquela época, o que aconteceu? Era o regime militar, eles davam dinheiro assim para algumas pesquisas, como falou a professora Ivone, mas, por exemplo, os salários dos professores nas universidades públicas eram baixíssimos. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, quando eu entrei para a faculdade, mesmo como professor em 1979, o salário do professor da Universidade Federal era menor do que o salário do professor de segundo grau. Entendeu? Então, o que aconteceu? Aconteceu um boom, por exemplo, em 1974, 76, eu não me lembro exatamente o ano, foi criado, isso é um exemplo prático, foi criado o Centro de Pesquisa da Petrobras, lá no Fundão, foi criado aquele centro de pesquisa. E aí tinha uma divisão lá dentro, que era a divisão de polímeros, a DIPOL. Então, todos os colegas, homens, que estavam fazendo mestrado e doutorado no Instituto de Macromoléculas, que antigamente era o grupo de polímeros, ainda não era instituto, já tinha virado instituto. Bom, esse pessoal foi contratado para o CEMPES. E aí, por quê? Porque eles eram chefes de famílias, eles não podiam ficar com aquele salário de professor, não dava para sustentar. Então, quem ficou na universidade foram as mulheres. Por quê? Porque tinha o marido, né, que sustentava a casa, e ela estava ali por diletantismo, por sonho. Então, quer dizer, eu não estou dizendo que as mulheres é que seguraram as universidades, mas isso aí é um ponto importante que a gente tem que levar em consideração, porque a gente ficou por sonho, por acreditar na ciência. E aí veio... Eu na universidade, eu cheguei a comprar muita coisa, muitos insumos com o meu próprio salário. Por exemplo, gelo seco a gente comprava e tudo, geladeira a gente fazia vaquinha e tal, com o nosso próprio salário. Aí veio, eu tenho que aqui colocar, que veio uma época de ouro para a universidade, que o pessoal do governo do PT, ele enxergou alguma coisa e começou a dar mais incentivo. Então, você vê que hoje em dia, você vê nos centros de pesquisa vários equipamentos que não deixam nada a desejar dos equipamentos e da infraestrutura de laboratórios lá na Europa, por conta do financiamento para pesquisa. Vários editais do CNPq, da FINEP e até das fundações, né, a FAPERJ, por exemplo. Antigamente só tinha a FAPESP, que era a grande financiadora de pesquisa, mas agora nós temos lá no Rio de Janeiro a FAPERJ, que está segurando a barra agora, com este governo agora, que eu não quero nem falar o nome, porque não se deve nomear. Agora a gente está conseguindo sobreviver por causa das vacas gordas do passado, e a gente ainda tem equipamentos bons que estão funcionando. A gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos a FAPERJ, que está segurando a barra da pesquisa. Agora, realmente é isso. As pessoas não querem, quer dizer, os dirigentes não querem que o Brasil se desenvolva. Por quê? Quer dizer, não é uma questão de dirigente nacional. São as forças, como diz o saudoso Brizola, são as forças internacionais.
porque quer que a gente continue dando, fornecendo o ferro e comprando o produto acabado, né? Fornecendo os grãos para eles comerem e comprando o produto acabado. Então, eles querem que a gente continue sendo o celeiro do mundo e eles que trazem para nós a tecnologia e a gente fica à mercê da tecnologia. Agora, há pouco tempo, esse atual governo que foi está acabando com a Petrobras, com a parte da refinaria. Então, isso acaba com o emprego, acaba com a possibilidade dos jovens aprenderem mais coisas para a indústria. Realmente é uma pena, mas eu tenho certeza e esperança que nós vamos mudar isso, como disse a professora Ivone, aprendendo a votar. É isso aí. Ok, muito obrigada, professora Bluma, pela sua resposta. Agora eu passo a palavra para a professora Elizabeth. Obrigada, Cláudia. Eu agradeço à professora Ivone, à professora Bluma, porque elas já discorreram bastante sobre o tema, então me deixando numa posição mais confortável. Começando por um comentário que você fez, né, que eu tenho certeza que também é a posição da professora Ivone e da professora Bluma, que nós aprendemos a remar contra a corrente, né? Então, nada, acho, né? Estou falando aqui que tenho certeza que pensam assim, pelo que conheço de ambas, né? É difícil nos desmotivarem e fazer com que a gente pense em largar tudo, né? Logicamente que durante a trajetória, aqui no Brasil, nós encontramos muitas variações de cenário, mas, né, não ficamos em zona de conforto, vamos em frente, lutando e buscando o que é necessário. Agora, voltando um pouco, quando eu fazia o meu mestrado e doutorado, como eu já mencionei já como docente, era uma época em que realmente o investimento em pesquisa era muito, muito reduzido. Então, como a professora Bluma comentou, havia uma caixinha, né, no laboratório em que as pessoas mensalmente contribuíam com o recurso próprio para se fazer o que era necessário, né? E a pesquisa era desenvolvida com o que tinha, né? Não era assim, preciso de tal equipamento para fazer isso, então vamos comprar. Não era bem assim que as coisas funcionavam, né? Felizmente, o tempo foi passando e houve um progresso considerável nessa área. E, no meu entendimento, nós devemos lutar para que haja uma legislação que educação, ciência e tecnologia não podem fazer parte de redução de recursos quando o país passa por crise, né? Não existe nada mais insensato do que retirar recursos de ciência, tecnologia e educação devido ao país estar em crise, né? É muito difícil a ciência progredir com isso acontecendo, com altos e baixos. Realmente, a gente tem que lutar para que isso seja definitivamente proibido, porque a educação e a ciência e tecnologia é que ajudarão o país a sair de crise quando ele se encontra na mesma. E, para isso, além do que a professora Ivone e a professora Bluma já comentaram, né, a necessidade de profunda reflexão antes de se votar, eu acho que é necessário que exista uma articulação mais intensa no meio acadêmico e no meio dos alunos também. Chamo atenção para isso, né? A intensificação de articulação de alunos, né? Agora falando para alunos de pós-graduação, em particular, no sentido de protestar sempre que aconteça, protestar de uma forma muito veemente, sempre que aconteça algum sequestro de recursos de educação e ciência e tecnologia, assim como de trazer os políticos para o meio acadêmico, para o meio da educação e da ciência e tecnologia. Muitos políticos não conhecem nada deste meio. Então, quando alguém propõe de sequestrar recursos, bom, estamos em crise,
não existe outro caminho que não seja sequestrar recursos, e isso vai incluir educação e ciência e tecnologia. É preciso esclarecimento, sejamos realistas, mesmo pensando-se muito antes de votar, muitos ainda serão eleitos que não têm o menor conhecimento de ciência, tecnologia e educação, né? E será aquilo que se terá para aquele momento. Então, nós temos que trabalhar com a população que existe hoje, né? E existirá no futuro. Se ouve falar muito de bancada da bala, né, no Congresso, de bancada da agropecuária, né? Agropecuária, muito louvável que se tenha uma bancada, né? A da bala, particularmente, eu lamento profundamente, né, que num Congresso exista tal bancada, mas nós precisamos conseguir que exista, como existe da agropecuária, que exista uma bancada da ciência, tecnologia e educação, e que seja ampla, o mais ampla possível. Idealmente, que fosse 100% do Congresso. Provavelmente isso será difícil, mas que seja muito ampla. Eu acho que isso ainda está por ser feito. Essa articulação no meio acadêmico, incluindo alunos, né? Eu acho que ainda está por ser feito e deve ser feito, porque não é possível que aconteça o que está acontecendo no cenário que se tem atualmente, que recursos vultuosos foram sequestrados de ciência, tecnologia e educação. Então, essa seria minhas poucas palavras, né? Como eu disse, fui beneficiada por tudo que a professora Ivone e a professora Bluma já disseram. Obrigada. Muito obrigada, professora Elizabeth. Obrigada a todas as colocações que vocês fizeram. Agora a gente precisa encaminhar para a última pergunta. Eu preciso, por favor, que vocês sejam bastante breves, que a gente passou um pouquinho do tempo. E a minha última pergunta é a mais importante, eu acho, que seria qual conselho vocês deixam para essa nova geração de cientistas, e especialmente para as meninas que estão se aventurando nessa área científica atualmente? Sou eu que converso, né? Isso, então, professora, por favor. Eu quero agradecer muito, antes de dar qualquer comentário, o convite que vocês fizeram para participar dessa banca. Agradecer muito a oportunidade de ouvir a Bluma e a Elizabeth Frollini, com suas palavras também muito estimulantes, apesar do clima de pessimismo que nós vivemos hoje em dia com a condição nacional, elas realmente conseguem nos levar à esperança de que, com persistência, com coragem, com muito amor à ciência, com amor ao país também, a comunidade científica e tecnológica e cultural do país ainda vai ter chance de fazer alguma coisa boa para o país. Então, eu acho que nós temos que nos unirmos, porque, como dizia minha avó, mais uma mulher aqui para a nossa bancada, a união faz a força. Então, quando qualquer entidade, uma universidade, uma escola, um clube, estiver desunido, ele não vai progredir. E o Brasil precisa de união das nossas forças que são voltadas para o bem, para o desenvolvimento, para a cultura, para a educação. Então, essa é a minha última palavra. Que não deixemos de apoiar todas as entidades que lutam pelo progresso científico e cultural do Brasil. A SBPC, as sociedades científicas, as academias de ciência, cada vez mais coesas, lutando para o bem e o progresso do país. Então, essas são as minhas palavras que eu tenho que dar. Ok, muito obrigada, professora Ivone. Agora eu passo a palavra para a professora Bluma. Bom, eu faço minhas as palavras da professora Ivone, né? Nós precisamos ficar realmente unidos e acabar com várias... dentro da academia também, a gente tem certos problemas, né, de vaidade disso, a gente tem que acabar com isso e ficar cada vez mais unidos. E o que eu passo para os alunos é não perder a esperança, não perder o bom humor e não perder o sonho, porque a gente supera isso. Porque o Brasil precisa do sonho de todos vocês.
Então, eu acho que vocês não podem largar a mão de sonhar e de correr atrás dos sonhos. É claro, a situação está ruim, mas ela pode melhorar. Mas ela pode melhorar, depende da gente, depende da nossa união, depende da gente correr atrás. Tá? Então, é isso que eu passo para os alunos, não esquecer que não é por causa que a pesquisa hoje em dia não tem muita... Ela nunca teve muita força, e a gente sempre persistiu. E aí o Brasil precisa dessa persistência. Tá? É isso que eu deixo para todos os alunos. Um beijão e muito obrigado por ter participado dessa mesa redonda, realmente foi gratificante. Ok, professora Bluma, muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a professora Elizabeth. Novamente, eu concordo com as colocações da professora Ivone e da professora Bluma. Novamente, obrigada por me deixarem já numa situação confortável. Mas, assim, brevemente, né, uma sugestão geral que eu daria é jamais permanecer em zona de conforto, tá? E sempre lutar pelo que quer. Tá? É assim que se tem o progresso, né? Que a ciência e tecnologia evolui, assim que a educação evolui. Quanto ao fato de, você falou, sugestão para as meninas, eu, particularmente, eu nunca me coloquei de uma maneira diferente pelo fato de ser mulher. Né? Eu sempre brinco que no meio profissional as pessoas são assexuadas. Ninguém deve ser julgado pelo fato de ser homem e de ser mulher, deve ser julgado pela competência, em todos os sentidos. Não se deve deixar de contratar uma mulher pelo fato de ser mulher, sempre o julgamento tem que ser de competência. Tá? E eu acho que, lógico que tem, eu não ignoro a questão que existe referente ainda a um certo preconceito que existe, mas a gente tem que fazer por derrubar esses preconceitos, né? Indo em frente e mostrando que ninguém tem que ser julgado por ser homem e por ser mulher, mas sempre pelo mérito e pela competência. Tá? Novamente, agradeço aos organizadores e organizadoras deste evento. Muito obrigada, né, por possibilitar que eu me pronunciasse e também possibilitar que eu tivesse a companhia da professora Ivone e da professora Bluma, pessoas a quem eu estimo muito. Muito obrigada. Ok, muito obrigada, professora Elizabeth. A gente que agradece a participação de vocês, foi muito produtiva a nossa conversa agora de manhã. Eu me senti muito honrada e lisonjeada de estar aqui com vocês hoje, e vocês com certeza estão na minha lista de referências, né? Como eu disse ontem, eu tenho o privilégio de ter muitas referências mulheres na área de química, então foi um prazer muito grande estar aqui. Eu deixo um agradecimento especial de novo para o pessoal da UFRJ e também para a professora Elizabeth, que foi a minha primeira orientadora, me ensinou tudo o que eu sei fazer até hoje. Eu me sinto muito honrada em poder dizer isso e eu deixo aqui o meu agradecimento especial. Agora a gente vai seguir com a nossa programação. Muito obrigada pela participação de todas.